Você já pegou uma Bíblia e muitas vezes ficou perdido, sem saber como fazer um estudo que, de fato, te levasse ao crescimento? Muitas pessoas se sentem assim, pois não sabem o que fazer para aproveitar melhor o tempo de estudo ao ler a Bíblia. Fica comigo, que eu vou te apresentar 9 dicas práticas para melhorar o seu estudo bíblico. Seja muito bem-vindo à família Theos Vida. Eu sou o Thiago Correia e quero agradecer a todos que já se inscreveram e fazem parte desse canal. Vocês me ajudam muito a continuar esse projeto. Se você ainda não se inscreveu, não custa nada. Clica aí nesse botão e venha fazer parte desse projeto. Bora ver as 9 dicas. Sem dúvida, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela foi escrita em linguagem humana, para que pudéssemos entender quem é Deus, na medida em que ele se revelou na história, e entendêssemos quem somos nós diante desse Deus. Deus escolheu falar com a humanidade através de anos de escrita, e para entender o que a Bíblia diz, é necessário estudar esse livro. Muitas pessoas deixam a Bíblia aberta em casa, achando que a mensagem contida nela irá trazer alguma mudança ou proteção para sua casa, sua vida ou para a vida de seus familiares. Porém, se não pararmos para buscar entender o que a Bíblia diz, isso nunca irá acontecer. Além disso, estudar a Bíblia é muito importante para não sermos enganados quando pessoas usarem as Escrituras com interpretações erradas, a fim de distorcerem a palavra de Deus. Meu pastor costuma dizer: veja se o que estou pregando está na Bíblia, pois eu posso estar enganando você. A pergunta é: você já sentiu dificuldade em estudar a Bíblia? Eu já senti muita dificuldade. Por isso, quero compartilhar 9 dicas que me ajudam a ter um tempo de estudo bíblico proveitoso. Quero deixar claro que o vídeo de hoje é sobre dicas de como estudar a Bíblia e não como fazer um devocional. Se você acha importante eu gravar um vídeo mostrando qual a sequência de livros podemos começar a ler na Bíblia e como fazer um devocional, deixe o seu comentário aqui. Escolha um bom lugar para ler. Em primeiro lugar, é necessário ter em mente que um lugar ideal não será igual para todos, mas quero destacar algumas coisas que facilitam a melhor compreensão do estudo. Separe um lugar específico para estudar, pois isso irá criar o hábito de estudo toda vez que você estiver neste lugar. Procure um local com boa iluminação, para evitar o sono assim que começar a ler. Muitos começam a ler a Bíblia e terminam só no dia seguinte. Alguém já passou por isso? Tenha acesso aos materiais que você irá usar no estudo, como por exemplo, marca-texto, caneta, Bíblia de estudo, e deixe organizado, pois isso irá te facilitar na hora de sentar e começar a estudar. Isso acontece quando eu vou preparar os vídeos para o canal. Muitas vezes eu deixo o mais organizado possível para no dia seguinte eu só sentar e estudar. Isso me faz ganhar tempo e motivação para começar. Busque o melhor conforto na hora de estudar. Talvez uma mesa e a melhor cadeira que você tiver. Mas cuidado, evite estudar na cama ou sofá, pois esses lugares geralmente são usados para relaxar e o seu corpo irá entender que está na hora de descansar, e não é isso que queremos, não é mesmo? E evite as distrações, pois você irá se enganar achando que estudou e fingindo que aprendeu. Evite olhar as mensagens do celular, levantar toda hora e conversar com outras pessoas, por exemplo. Escolha um bom lugar e tenha um tempo de estudo. Isso nos leva para a segunda dica. Tenha tempo de qualidade. O tesouro mais importante do mundo é o tempo. Uma vez perdido, não tem como recuperar. O tempo é um presente de Deus que foi dado para mim e para você, e repartido igualmente com todos. Todos nós temos 24 horas por dia, e a pergunta é: o que você tem feito com o seu tempo? A verdade é que muitos estão desperdiçando com coisas que não acrescentam em nada.
E muitos dizem que gostariam de estudar a Bíblia, mas não têm tempo, pois a vida está muito agitada. Muitos cristãos se contentam somente com a palavra do pastor no domingo, ou com vídeos como esse. Isso tudo é muito bom, mas é pouco diante do que Deus quer nos mostrar. Se você é uma dessas pessoas, quero te incentivar a pensar nesta frase. Você pode aprender grandes verdades sobre a palavra de Deus. Pode participar de todos os cultos, aula da escola dominical e encontros de pequenos grupos. Mas, a menos que você desenvolva um compromisso pessoal e contínuo com Deus através da Bíblia, você nunca irá crescer. O tempo de qualidade não tem a ver com quantas horas passamos estudando a Bíblia, mas sim a qualidade do nosso tempo com Deus. Se você tem 1 hora, use da melhor forma possível. Se você tem 15 minutos, use da melhor forma possível. Se determine a levantar e ter o seu tempo de qualidade com Deus, independente do cansaço. Acorde mais cedo, desligue as redes sociais 1 hora antes, 30 minutos antes. Faça o que for necessário para ter o seu encontro com Deus. Escolha uma boa versão da Bíblia. Muitos se sentem desmotivados a estudarem a Bíblia, pois não conseguem entender as palavras contidas nela, devido à sua tradução. Lembro que quando eu era adolescente não existia tantas versões de Bíblias como temos hoje, como por exemplo NVI, NAA, ARA, ARC, entre outras. Vou deixar na descrição algumas versões de Bíblias que podem te ajudar. Ore antes de ler a Bíblia. Orar, sem dúvida, é fundamental quando estamos estudando a Bíblia. A oração é, primeiro de tudo, uma ação criada por Deus para nos levar até Ele. A oração é essencial para nos ligar ao autor da Bíblia, pois quem é a melhor pessoa para nos fazer entender as Escrituras, senão o seu próprio autor? Jesus nos ensina acerca da oração em várias passagens bíblicas. Uma vez ele disse: "Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E àquele que bate, a porta será aberta." Ore antes de estudar a palavra. Peça um entendimento do que será lido. Busque a Deus através da Bíblia. E você o encontrará, junto com os ensinamentos que Ele tem para a sua vida. Leia a sinopse do livro. Sinopse significa um breve relato ou um resumo do livro que será lido. Muitas vezes, na hora de estudar algum livro da Bíblia, não sabemos informações importantes que ajudam a entender o contexto do livro. Devemos fazer perguntas ao livro, e isso ajudará na hora de estudar. Como assim? A primeira carta aos Coríntios. Faça as seguintes perguntas: quem, quando, por quê, a quem, onde. Essas perguntas irão ajudar a entender melhor qualquer livro da Bíblia, melhorando a nossa compreensão na hora de estudar. Vejamos. Quem? Paulo é o seu autor. Quando? A carta foi escrita por volta de 55 depois de Cristo. Por quê? Porque a igreja tinha dúvidas quanto a algumas questões, e Paulo responde essas questões. A quem? A igreja que ficava na cidade de Corinto. Onde? Paulo escreve essa carta da cidade de Éfeso. A sinopse ajuda a estudar de forma mais clara. Vou deixar na descrição uma Bíblia de estudos que contém essas perguntas. Não leia versículos isolados. Mas antes, acho que essas dicas já merecem o seu joinha, então clica aí no gostei e me ajude a fazer mais vídeos como esse. Não existe nenhum problema em ler versículos isolados na Bíblia, mas quando se trata de estudar a palavra de Deus,
é necessário ler todo o contexto para não interpretar um versículo de forma errada. Alguns pregadores acabam cometendo esse erro. Muitos pegam somente um versículo isolado e criam a sua própria teologia e doutrina em cima desse único texto. O problema de ler somente versículos isolados é que aplicamos o texto com o atual momento que vivemos e não com o que de fato o texto quer nos ensinar. Leia todo o capítulo e entenda o contexto. Utilize material de apoio. Assim como na escola ou faculdade, quando vamos ler o livro que o professor passou, muitas vezes utilizamos aquilo que escrevemos no caderno como material de apoio ao estudo. Na hora de estudar a Bíblia, utilize tudo o que você puder para complementar o estudo. Use Bíblias de estudo, livros, ouça o que outros pregadores pensam, assista vídeos, aplicativos e o que você puder fazer para o crescimento na palavra de Deus. Agora mesmo, enquanto faço esse vídeo, estou com a Bíblia e livros que ajudam a preparar esse conteúdo. Invista nisso. Compartilhe com alguém. Uma das melhores formas de saber se aprendemos um determinado assunto é conseguir explicar para alguém. Albert Einstein dizia: "Você não entende algo realmente a menos que possa explicá-lo para sua avó." Devemos estudar a Bíblia e conseguir compartilhar com as pessoas à nossa volta o que estudamos, de forma simples. Isso irá nos ajudar a fixar os ensinamentos bíblicos. Após estudar um capítulo ou livro da Bíblia, tente resumir a ideia central de tudo o que foi lido. Se for mais de uma ideia central, coloque em tópicos e tente conversar e colocar em prática com alguém. Isso te dará mais segurança e entendimento. Peça a Deus oportunidades de compartilhar e praticar. E por último, seja constante. Foi feita uma pesquisa com jovens de várias igrejas e a pergunta era: qual a sua maior dificuldade como cristão? Sabe qual a resposta? Ser constante. Talvez você já esteja seguindo todas as dicas, ou a grande maioria das dicas apresentadas aqui, mas acredito que o nosso maior desafio como cristão é ser constante em buscar ao Senhor. A vida tem se tornado cada vez mais agitada, muito entretenimento e muitas coisas que nos distraem facilmente. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 58. Meu desejo é que sejamos constantes. O que te chamou a atenção nessas dicas? Tem alguma outra dica para estudar a palavra de Deus? Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer conversar com você. Você que chegou até aqui, já se inscreveu? Já curtiu? Não custa nada. Obrigado a todos e até a próxima.